Bom, gente, de volta à Lei 8.213. Nessa aula nós vamos conversar sobre cálculo de benefícios, iniciando, pelo salário de benefício. Então, vamos conversar aqui, antes de entrarmos no exame aí das disposições da Lei 8.213, sobre a questão do cálculo dos benefícios. Vejam vocês o seguinte: um indivíduo, quando ele está exercendo sua atividade laboral, quando ele recebe a sua remuneração, ele é obrigado a contribuir, tá? Se é um empregado, ele vai ter o desconto de 8%, 9% ou 11%, a depender da faixa de remuneração dele. Então, vai sofrer esse desconto, o empregador chega lá, ele ganha R$1.000, o empregador desconta 8%, tá? Ou seja, R$80, o empregador desconta, arrecada e depois recolhe aos cofres da Previdência. Então, quem ganha 1.000 não vai receber os R$1.000 bruto, vai ter um desconto de R$80, recebe aquele valor líquido, tá? De R$920, porque os 80 vão parar nos cofres da Previdência Social. Ora, esse valor de R$1.000, que serviu de base para calcular uma contribuição de 8%, eu chamo esse valor de salário de contribuição, tá? Então, vamos entender no primeiro momento que os R$1.000 são o salário, sobre os quais os R$1.000 ele contribui. Então, R$1.000 salário de contribuição. A contribuição vai ser de 8% dos R$1.000, a contribuição vai ser de R$80. Muito bem, se ele contribui sobre esse salário de R$1.000, é esse salário que vai ser utilizado para o cálculo da sua aposentadoria, tá? Mas é só um salário? É o último salário? São os maiores salários? São os 36 últimos salários? Que salário se utiliza para cálculo de uma aposentadoria? No passado, se utilizava um grupo de salários que eram 36 últimos salários num período que não podia ultrapassar 48 meses. Então, se buscava salários nos últimos 36 meses. Se não encontrasse 36 salários nos últimos 36 meses, se ia recuando no tempo em busca de salários. Então, eu tinha que achar 36 salários num período de 48 meses. Se não tivesse 36 salários em 48 meses, nos últimos 48 meses, usava os salários que encontrasse naquele lapso temporal. Com a Lei 9.876, que é a lei, inclusive, que cria o fator previdenciário, também houve uma modificação no cálculo, dos benefícios. Hoje eu não utilizo mais somente os últimos 36 salários, não, tá? Eu vou utilizar de todo o período contributivo, 80% desse período com os maiores salários. Então, hoje eu tenho uma pessoa, por exemplo, que vem em busca de um benefício, ela vem em busca de um auxílio-doença e ela efetuou 100 contribuições. Eu utilizo, tá? Ela tem 100 salários de contribuição que geraram essas 100 contribuições. Então, dos 100 salários que ela tem, eu uso 80%. Ela, durante 100 meses, contribuiu todo mês, ela tem 100 salários. Então, eu vou usar desses 100 salários 80%, ou seja, 80 salários. Quais? Os maiores. Então, dos 100 salários de contribuição, eu vou utilizar os 80 maiores salários, ok? E vou atualizar, obviamente, sempre esses salários e jogar numa média, que eu chamo de salário de benefício. Bom, o salário de benefício é um mecanismo que se utiliza para transpor o valor dos salários para o valor dos benefícios, ok? Então, o salário de benefício é um mecanismo de cálculo de benefício. O salário de benefício, nós vamos ver que não é o que vai parar no bolso do trabalhador. O que vai parar no bolso do trabalhador é a renda de benefício. O salário de benefício é um cálculo feito através de média de salários ou através da média de salários multiplicada pelo fator previdenciário, ok? Então, o indivíduo ganha um salário, tá? Que varia, ora é 1.000, 1.200, 1.300, 900, enfim, tá? Esses salários dele vão ser colocados numa planilha, todos vão ser atualizados. Hoje o índice que atualiza salários é o INPC, e todos esses salários da planilha devidamente atualizados, nós vamos ter que escolher agora
os 80% maiores, tá? Então, 80% do período contributivo, eu vou pegar os salários desse período, que vão ter que ser, né, os escolhidos vão ter que ser os maiores salários e vou jogar numa média aritmética, que eu chamo de salário de benefício, ou numa média multiplicada pelo fator. Então, quando eu calculo um benefício, eu não uso o último salário, eu não uso o maior salário, eu não uso os 36 últimos salários, eu tenho que providenciar essa média aritmética, usando de todo o período contributivo, 80% com os maiores salários. Então, é o que nos diz aqui o artigo 28 da Lei 8.213. E outra coisa, antes da gente examinar o artigo 28, os benefícios são calculados, tá? Uma grande parte com base no tal do salário de benefício, mas uma parte não usa salário de benefício. Então, a gente vai ter que se acostumar a dividir o mundo dos benefícios entre aqueles que usam SB e aqueles que não usam SB para o cálculo, tá? Então, o artigo 28 nos diz: o valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial, e o decorrente de acidente do trabalho, exceto salário família e salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, o que ele está nos dizendo aqui é assim: os benefícios da Previdência Social são calculados com base no salário de benefício, que é essa média ou média vezes o fator. Exceto salário maternidade, salário família, que tem outro modo de calcular. Nós vamos descobrir adiante que, né, lendo o regulamento, que a pensão por morte e o auxílio reclusão também não usam, pelo menos não usam diretamente o salário de benefício. Quando o regulamento for apresentar essa mesma disposição aí, vai tirar do cálculo com o SB, né, ou seja, não usam SB, o salário maternidade, o salário família, a pensão por morte e o auxílio reclusão, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Salário de benefício. Para os benefícios, tá? De que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Então, esses benefícios que estão nas alíneas B e C são a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que no caso de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, o salário de benefício vai ser a média de salários de contribuição multiplicadas pelo fator previdenciário, ok? Nós vamos descobrir mais adiante que no caso da aposentadoria por idade, tá? O fator, ele tem aplicação opcional. O sistema, quando o indivíduo vai se aposentar por idade, os sistemas informatizados da Previdência, vão calcular o benefício de aposentadoria por idade só com a média e com a média vezes o fator. O que der melhor, valor maior, vai ser o escolhido. Então, eu posso dizer que a aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por idade é opcional, tá? Mas no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, eu vou ter que fazer média vezes o fator. E quais são os salários que entram nessa média, tá? Conforme ele diz aqui, essa média é uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, alguém chega para se aposentar, tem que ter, né, um mínimo de 180 contribuições de carência. Quem tem 180 contribuições tem 180 salários de contribuição. Desses 180 salários, tá, o período, né, básico de cálculo é todo o período contributivo. Então, desse período de 180 meses com 180 salários, eu vou escolher 80%. Então, dos 180 salários, eu vou utilizar 144. Os 144 maiores salários dentre esses 180. Agora, para os benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio doença, tá? Auxílio acidente, aposentadoria especial também,
eu vou obter o salário de benefício como sendo apenas a média aritmética sem multiplicar pelo fator. Média de que salários? É uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, eu parto do salário de contribuição, tá? Então, eu escolho, tá? De todos os salários que o indivíduo tem naquele período contributivo, eu uso todo o período contributivo, todos os salários que ali estão, que geraram as contribuições, eu chamo esse salário de salários de contribuição. Lembrar que salário de contribuição é sempre limitado ao teto que hoje está em R$ 4.157,05, tá? Os centavos vocês confiram aí, que às vezes eu troco 50 ou 5, mas enfim. Então, eu tenho salários de contribuição, tá? De todo o período contributivo, esses salários são limitados ao teto, tá? Nós vamos ver que existem situações onde eles podem ser inferiores ao salário mínimo. Então, de todos os salários desse período contributivo inteiro, eu vou escolher 80%, correspondente aos maiores valores, e vou calcular o salário de benefício, que nada mais é do que a média aritmética simples, ou a média aritmética simples desses maiores salários multiplicada pelo fator. Obtido o salário de benefício, eu vou calcular a renda. Essa renda ela é obtida mediante a aplicação de um percentual previsto na lei. Se eu estiver calculando a renda de um auxílio-doença, eu vou usar um percentual de 91% e aplico no salário de benefício. Então, se o salário de benefício, que é essa média aritmética dos maiores salários, os 80% maiores salários, deu R$1.000, eu vou aplicar nesses R$1.000 91% e vou obter uma renda de auxílio-doença de R$ 910, ok? Então, do SC, salário de contribuição, calculo o SB e assim eu obtenho a renda aplicando percentuais no SB. Pergunta, alguém pode chegar em casa, um senhor foi até a agência e ele calculou sua aposentadoria, chega todo feliz em casa dizendo, o meu salário de benefício deu R$2.000. E ele criar uma expectativa de receber esses R$2.000 de salário de benefício? Não, porque existem casos em que eu tenho até a renda como sendo 100% do salário de benefício. Mas eu tenho casos, como é o da aposentadoria por idade, em que a renda vai ser um percentual de 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, eu posso ter situações onde 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições resulte em 85%. Então, eu vou ter que aplicar no salário de benefício 85%. Então, ele não vai ter os R$2.000 como renda, porque em cima desses R$2.000, que é o valor do salário de benefício, tem que se aplicar 85% para chegar na renda mensal do benefício. Muito bem. Então, conforme nós vimos, o salário de contribuição é o salário sobre o qual o indivíduo contribui. Então o salário de contribuição é só o salário? Não, a gente vai descobrir adiante que salário de contribuição é a remuneração até o teto. E no caso de segurados facultativos, que não exercem atividade remunerada, o salário de contribuição é um valor por eles declarado entre salário mínimo e o teto, que vai servir de base para as contribuições, para a Previdência. Então, assim, salário de contribuição é utilizado para a obtenção do salário de benefício. Quando eu penso em salário de benefício, eu tenho que pensar que o salário de benefício é uma média. Eu faço o cálculo de uma média aritmética que vai me permitir adiante aplicar percentuais e chegar na renda. Mas lembrar também que o salário de benefício, ele pode ser uma média de salários ou então essa média de salários multiplicada pelo fator previdenciário, ok? E lembrando ainda, nós podemos expressar essa média através de uma formulazinha, onde eu vou somar N salários de contribuição e dividir por N, porque o salário de benefício, ele é uma média aritmética simples. E quais são os N salários que eu vou somar e depois dividir nessa média aritmética simples?
N corresponde a 80% de todo o período contributivo, utilizando-se, né, nesses 80%, os maiores salários de contribuição. Então, né, é uma média aritmética simples ou é uma média aritmética simples multiplicada pelo fator previdenciário. Então, eu vou ter o somatório de N salários que eu escolhi, N correspondendo a 80% do período, com os maiores salários de contribuição, somo esses salários que eu escolhi, né, são os maiores, somo e divido por N, tá? E depois, se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, essa média aritmética eu tenho que multiplicar pelo fator. E no caso da aposentadoria por idade, eu faço esse cálculo sem o fator e faço a média multiplicada pelo fator. Outra forma de expressar, tá? Seria, né, assim, eu tenho somatório de N salários, esse 1 é só no sentido de quantidade de salários, não precisa ser o primeiro salário da vida contributiva, não. Se eu tenho um indivíduo que tem 180, né, o seu período contributivo é de 180 meses, e ele tem 180 salários, eu vou utilizar 80%, ou seja, eu vou usar 144 salários. Se alguém chegar em busca de uma aposentadoria por invalidez, porque sofreu um acidente, essa pessoa tem 10 salários, eu vou utilizar 80%, ou seja, 8 salários. Então, no primeiro caso, N corresponderia a 144. E no segundo caso, N corresponderia a 8 salários. Dos 10 salários, né, que a pessoa tem no seu período contributivo todo, eu vou utilizar 80%, correspondente aos maiores valores. Ou seja, eu vou somar do primeiro salário até o 8º, tá? Ah, o primeiro salário é o primeiro que gerou contribuição na vida dele? Não, não. Aqui significa que eu vou usar 8 salários que são os maiores, só isso. Bom, se for cálculo com fator, eu vou ter o somatório dos salários, né? Divido por N e multiplico pelo fator. E N correspondendo a 80% do período contributivo, tá? E eu escolho sempre os maiores salários. Muito bem. Então, o salário de benefício, tá? No caso, ele não pode ser inferior ao salário mínimo, nem superior ao teto. Então, deixa eu ver se eu trouxe aqui, né? Olha, eu tenho aqui o salário de benefício, o mínimo, o menor valor de um salário de benefício tem que ser salário mínimo. E o maior valor tem que ser o teto do RGPS, tá? Então, o teto do Regime Geral de Previdência. Ah, então isso não é óbvio porque o salário de contribuição vai ser sempre salário mínimo e teto? Não, isso não é tão óbvio assim. Por quê? Porque em algumas situações é possível encontrar um segurado contribuindo sobre valores inferiores a salário mínimo. Muito simples, um empregado ganha salário mínimo, falta o trabalho, essa falta é descontada e a base que era salário mínimo agora vai ser uma base menor que eu tenho que deduzir para achar essa base o dia que ele faltou, tá? Então, eu posso ter pessoas recebendo o salário mínimo proporcional aos dias trabalhados. Essas pessoas podem ter desconto, tá? No seu salário de faltas, de atrasos, e isso reduz a base, levando para um valor inferior a salário mínimo. Então, o salário de contribuição para empregados, tá? Para trabalhadores avulsos e para empregados domésticos, no mínimo deveria ser o piso normativo na medida em que esse piso existisse. Mas se o piso não existe, o valor mínimo do salário de contribuição é o salário mínimo. Mas é o salário mínimo seu valor horário, diário e mensal. Então eu posso encontrar uma pessoa que ela dá 2 horas de aula, tá, por dia, e ela tem um salário, né, pago proporcionalmente a essas horas trabalhadas. Então, significa que ela pode não ter o valor do salário mínimo mensal, mas ela vai ter um valor, né, proporcional, tendo em vista as horas que ela trabalhou. Então, vamos cogitar o seguinte, uma pessoa dá essas, né, 2 horas aula e ganha no final do mês R$400. Ela contribui sobre R$400, então o salário de contribuição dessa pessoa é de R$400.
Tá? Isso só se aplica a empregado avulso, empregado doméstico. Eu não posso aplicar isso em caso de individual, facultativo, não. Então, aqui eu tenho uma pessoa que tem um salário de contribuição inferior ao mínimo mensal, mas proporcional ao salário mínimo hora, né? As horas trabalhadas. Muito bem. Essa pessoa contribui todo mês com 8% sobre esses R$400. Esses R$400 são o salário de contribuição. Quando eu faço uma média usando salários de contribuição de R$400, essa média não pode dar mais que R$400. Tá? Dependendo do INPC, pode acontecer assim, de no cálculo passar um pouquinho desses 400, tá? Mas vai dar bem próximo a R$400. Muito bem. O que acontece? Salário de benefício de R$400, negativo, tá? Salário de benefício, automaticamente aqui é feito o ajuste de modo que se tenha como, né, valor de salário de benefício para esse caso, o salário mínimo, ok? Tá? Se o salário de benefício, né, tendo em vista, a pessoa sempre contribui sobre o teto, aí quando eu reajusto o teto, aplicando o INPC, às vezes acontece de passar um pouquinho do teto, tá? Aí qual vai ser o valor máximo do salário de benefício? O teto do regime geral. Esse excedentezinho do teto que dá nesse cálculo, adiante, no primeiro reajuste vai poder ser aproveitado, e isso é um assunto que nós vamos ver depois. Mas agora o que eu quero que vocês gravem é: salário de contribuição tem mínimo e máximo. Eu vou me preocupar com esse mínimo e máximo quando eu estiver estudando lá adiante a Lei 8.212, estiver estudando esse assunto salário de contribuição. Hoje nós estamos estudando salário de benefício. Salário de benefício tem mínimo e máximo. Qual é o mínimo? Salário mínimo. Qual é o máximo? O teto do regime geral de previdência social. Muito bem. E a renda tem mínimo e máximo? Tem. A renda, tá? Ela, se tratar de um benefício que substitui o salário ou o rendimento do trabalhador, do segurado, essa renda, ela tem que ser de, no mínimo, um salário mínimo. Ela não pode ser inferior ao salário mínimo. Ah, mas se tratar de um auxílio acidente, que é um benefício que não substitui, né, o salário, aí sim essa renda poderá ser inferior ao salário mínimo. De acordo? Tá? E o máximo dessa renda? O máximo dessa renda é o teto do regime geral. Certo? Então, eu tenho aqui o salário de benefício muito amarradinho. Mínimo, salário mínimo. Máximo, o teto. A renda, depende. Se é um benefício que substitui o salário, o mínimo é salário mínimo, o máximo é o teto. Se é um benefício que não substitui o salário, ele pode sim ser inferior ao salário mínimo, como é o caso do auxílio acidente. Vamos lá. Tá? Então, aqui nós temos, né? Vamos ver aqui o mínimo. Ele tem algumas variações. O máximo é o teto. O salário de benefício, o mínimo é Vamos lá. O mínimo é o salário mínimo. E o máximo? O máximo é o teto do regime geral. E a renda, tá? O mínimo da renda nos obriga a ter também aqui uma interrogação, não é? Se é benefício que substitui o salário ou rendimento, o mínimo vai ter que ser salário mínimo. Mas se é um benefício, como é o caso do auxílio acidente, que não substitui o salário nem o rendimento, o auxílio acidente é uma indenização, é paga inclusive junto com o salário, aí não precisa ter, né, o valor mínimo de salário mínimo. E o máximo de uma renda é o teto do regime
geral, ok? Vamos lá. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário ou gratificação natalina. Então, vamos lá. Se eu tenho um indivíduo que ele recebe o salário, ele recebe hora extra, tá? Ele recebe alimentação in natura e a empresa não tem o PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador. O patrão paga o aluguel dele, tá? O patrão, tá? Paga, né, combustível, dá um limite de combustível para abastecer o carro, né, do trabalhador. Todos esses valores, tá, vão gerar contribuição, tá? Todos os valores relativos a essas rubricas vão gerar contribuição, mesmo se a alimentação é paga in natura, certo? E tudo isso aqui, somado, limitado ao teto, vai repercutir no cálculo do salário de benefício. Então, o trabalhador contribui não só sobre o salário, ele contribui sobre o salário, sobre a hora extra. Se fosse adicional noturno, contribuiria, tá? E repercute no cálculo do salário de benefício. Ora, se repercute no cálculo do salário de benefício aqui, obviamente que vai repercutir no cálculo da renda do benefício. Muito bem, tá? Então, aqui, só o que ele nos fala é o seguinte, chegou em dezembro, o indivíduo recebeu a remuneração relativa a dezembro, tá? Então, esse aqui seria o quadro de dezembro. Eu vou examinar aqui de salários, que valores, né, recebidos em dezembro vão entrar no cálculo de benefício. Recebeu a remuneração de R$1.000. 13º, ele recebe adiantamento, a gente sabe disso, né? E depois a segunda parcela, R$1.000. Ele contribui sobre os R$1.000 da remuneração? Sim. Contribui sobre o 13º salário? Também. Só que o que é que vai passar aqui para minha conta? Só esse aqui. Então, apesar de ele ter uma base 1.000, mais 1.000, 2.000, gerando contribuições, são calculados separadamente, mas esses 1.000 vêm para cá e repercutem na renda, tá? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. É uma coisa interessante. Por exemplo, se fosse férias, a remuneração, tá, seria de 1.000, mais o valor das férias, né? Aqui tem o terço, né, previsto na Constituição. Então, quando o indivíduo tem o recebimento de R$1.000 e recebe o terço de férias, ele contribui sobre os 1.000, contribui sobre o terço de férias. Existem decisões judiciais que dizem que esse terço não deve ser tributado porque ele não repercute em cálculo de benefício. Fato é que ele repercute sim, porque obviamente todo mês que o indivíduo tivesse de férias, ele teria uma remuneração maior, maior em quanto? Maior em 1/3. E essa remuneração maior sempre seria escolhida para, né, entrar na média aritmética. Então, acabaria repercutindo, sim, num aumento da renda do trabalhador, tá? Mas tem, né, se decidido nesse sentido que 1/3 não vai gerar contribuição. São reiteradas decisões judiciais nesse sentido. Quando a gente estiver trabalhando lá com salário de contribuição, a gente conversa de novo sobre isso. Bom, nós vamos encerrar aqui, tá? Na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre a dupla finalidade do salário de contribuição. Até lá, gente.